país. E aqui está o Dr. Pedro Lenz, o frenético agitar do país, visto que nas últimas 12 horas o seu campo de observação é francamente mais longo, é de 8 séculos, nesta sua história económica de Portugal. Consegue estabelecer um paralelo entre aquilo que estudou, uma fase em que haja elementos, pelo menos vagamente semelhantes àquilo que... Sigo, aliás, porque esta história económica, feita com as minhas colegas Leonor Freire Costa e Susana Muncho Miranda, acaba em 2010. Portanto, tem que haver uma linha de continuidade nisto tudo. E, aliás, na história económica é mais fácil encontrar essa linha de continuidade do que, por exemplo, na história política. Eu acho mais do que, propriamente, eu consegui fazer um paralelo a partir deste livro, acho que o livro está... deixa que o leitor faça esse paralelo. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que não sabem. Porque a política é um conjunto, resulta de um conjunto de interações de tal ordem difíceis de captar, que acaba por ser um exercício muito mais difícil, uma análise muito mais difícil. A economia está mais limitada, é uma ciência mais circunscrita, portanto é mais fácil de captá-la. E este livro, a História Económica em particular, ainda mais fácil é. Um exemplo disso relativamente a este livro é que, por exemplo, é muito difícil nós ligarmos Cavaco Silva a Afonso Henriques. Não é possível na história política fazer essa ligação. É muito difícil. Um paralelo tentador. Exato. Aliás, eu fui buscar o extremo, não é? A portuguesa do século XX à economia portuguesa do século XII ou XIII já é possível e já faz sentido. E ao fazermos isso, aprendemos sobre a economia portuguesa, sobre a história económica portuguesa no longo prazo, mas também aprendemos sobre o funcionamento de uma economia que é esta, mas que pode ser outra. Há alguma linha de continuidade que tenha detectado? Há uma grande linha de continuidade, há várias linhas de continuidade, há uma grande linha de continuidade, que é o espaço territorial. Não há muitos espaços territoriais na Europa sobre os quais se possa fazer uma história desde 1143. São mesmo muito raros esses casos. A territorial é uma. E a outra linha de continuidade bastante importante é a plena integração de Portugal no continente. As relações, o tipo de relações que há entre Portugal e o resto da Europa, aí também se podem estabelecer algumas linhas de continuidade que são importantes. Este país é assim há muito tempo. Há a haver uma linha vagamente crítica, não é assim objetivamente crítica, mas do género de análise que normalmente é feito a prioristicamente. O senhor sugere aqui, o senhor e as suas colegas, sugerem aqui que nós nos concentramos muito em diagnósticos, estou aqui a parafrasear, e a ver o que é que está mal. Eu creio que no fim diz mesmo, porque não concentrarmos naquilo que correu bem. Diga-me coisas que tenham corrido bem nestes 8 séculos. A coisa mais evidente que correu bem nestes últimos séculos é tal que... territorialidade uniforme. Mas para além disso, cada século que se avança, a população portuguesa tem condições de vida melhores. Cada século que avança. No século XIV, XV e XVI as coisas ainda são um pouco duvidosas, mas dentro do século XIV e fim do século XVI... A qualidade da vida em Portugal. A qualidade da vida em Portugal melhora. E do século XVII para cá, ou do século XVIII para cá, isso ainda é mais evidente. Portanto, nós hoje temos uma qualidade de vida em qualquer... Nós podemos, enfim, discutir o que é que se quer dizer qualidade de vida, mas acho que todos nós nos podemos entender sobre o que é que isso pode significar. A qualidade de vida é superior. Portanto, há um progresso continuado ao longo deste período. Mas outra coisa não seria de esperar. Aliás, o que acontece, e isso é preciso terem atenção, é que esse progresso não foi tão rápido como noutros países no centro da Europa, no centro mais dinâmico. Algo que terá corrido menos bem, vamos lá ver. Corrido menos bem, mas também corrido menos bem em relação a determinadas expectativas. Nós, se olharmos para a Europa e para a situação de Portugal na Europa, se olharmos para as condições da agricultura, por exemplo, de Portugal no século XVII, nós somos obrigados a ter expectativas menos altas do que se não o fizermos. Do que se fizermos porquê? Tínhamos ouro a entrar aqui, não à pasada, mas praticamente. À pasada. Quase à pasada, tia. Tínhamos ouro a entrar numa quantidade gigantesca e uma grande parte... Colossais quantidades de especiarias a serem descarregadas
no Terreiro de Paço ali? E porquê é que não conseguimos algo sustentável e palpável na transformação Aí é que nós económica? temos que começar a perceber mais de economia, e isso é que é uma coisa fácil de fazer, e a história económica mostra muito bem como isso pode ser feito, pode ser atingido, e é mais fácil do que perceber a política, para mim garantidamente. Aquilo que interessa fundamentalmente até o século XVIII, e as pessoas que se lembrarem do termo Revolução Industrial rapidamente se apercebem disso, aquilo que interessa fundamentalmente é o que se passa na agricultura. Fundamentalmente é o que se passa na agricultura. O que se passa na economia é o que se passa na agricultura, ponto final, parágrafo. Portanto, nós, para percebermos o que se passou na economia portuguesa ao longo destes séculos, até o século XVIII, inclusivamente até o século XIX, temos que perceber o que se passa na agricultura. Ora, o ouro e a agricultura têm pouco a ver. É verdade que o ouro provocou alterações na economia portuguesa, nomeadamente a sua abertura, porque permitiu uma maior abertura, aliás, fez parte dessa maior abertura, e essas alterações, no contexto em que a economia portuguesa se inseria, teve um impacto indireto na agricultura. Mas, fundamentalmente, aquilo que nós temos que saber para saber o que se passa na agricultura, nesta altura, o que se passa na economia portuguesa, é as condições de vida, as condições de produção, melhor dizendo, das populações, que tipo de terras é que havia, que tipo de instrumentos é que eles tinham, que tipo de arroteamentos eram feitos, que tipo de infraestruturas por aí fora existiam. E isso narra uma história diferente quando comparada com agriculturas ou com países com agriculturas mais avançadas desde há algum tempo no norte da Europa. Mais avançadas pela sua localização geográfica, há mais coisas a mexer, curiosamente esse avanço. E pelas qualidades do solo e pela pluviosidade. É tão simples quanto isto. A história económica é tão simples quanto isto. Não precisamos de grandes elaborações sobre mentalidades e comportamentos e instituições. O desfazamento da nossa desatualização da nossa agricultura, isto é história contemporânea já, poderá ser visto mais tarde historicamente como o erro da nossa estratégia de desenvolvimento? As economias não seguem estratégias, quanto a mim. Eu sei que essa é uma interpretação, e até há muitas pessoas que têm essa interpretação, incluindo colegas meus, historiadores económicos, têm essa interpretação, mas quanto a mim as economias não seguem estratégias, elas seguem a mão invisível. Isto não é uma declaração ideológica, é mesmo assim. As economias resultam da atividade de várias pessoas, da atividade de várias instituições, e uma delas é o Estado, do mercado. E no meio disso tudo há uma coisa que é o Estado, que também está a funcionar. Foi crescendo o seu peso, mas neste período tem um papel relativamente pequeno. É evidente que para determinados feitos, para determinados acontecimentos, para determinadas quebras, para as guerras, por exemplo, o Estado e aquilo que está em torno do Estado tem bastante importância. Portanto, não há uma estratégia agrícola, não há uma estratégia industrial. Não. Há aquilo que resulta do trabalho das pessoas e das instituições com que se pode caracterizar a economia portuguesa. No século XX, a agricultura portuguesa sofreu. E, de facto, Salazar, por exemplo, que se dizia agrarista lá o que era, a partir dos anos 60, não ligou nenhuma à agricultura portuguesa. Mas a economia portuguesa não teria crescido tanto se não se tivesse industrializado. O que é a industrialização? É a redução do peso da agricultura na economia. A industrialização não é mais do que isso. É sempre isso. A não ser que seja transformadora, claro. Não, industrialização significa o crescimento do produto industrial. Ora, se cresce, a agricultura tem que cair. E, portanto, são os sinais do tempo. Ora, é evidente que poderia ter sido feita alguma coisa, marginalmente. Na Europa fez-se. Aliás, o que se fez na Europa é altamente criticado, foi política agrícola comum. Mas o que se fez na Europa não foi para mudar a estrutura da economia europeia. Não foi uma estratégia para a agricultura. Foi uma estratégia para aguentar os rendimentos daqueles que estavam a perder com este processo. Aliás, acima de tudo, não é um agente de crescimento. É um agente brutal de distribuição do rendimento. Isso. Impiedoso E isso continua hoje. O que nós estamos a ver hoje em dia, nós não estamos a ver uma estratégia para o crescimento. Hoje em dia estamos a ver uma estratégia de redistribuição dos custos do ajustamento, melhor dizendo. E é isso, é esse Estado que nós vemos sempre. O Estado não é um agente de crescimento, ou pelo menos, se fizermos um ranking de agentes de crescimento, ele aparecerá num lugar próximo do 10º. E falou-me na evolução qualitativa da nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de políticos, de economistas, de humanistas, de pensadores.
tem evoluído nesse sentido? Nós hoje temos uma camada de gente suficientemente esclarecida para nos conduzir? Eu acho que nessas coisas a qualidade e a quantidade vão muito acompanhadas, uma ao lado da outra. E é óbvio que a massa cinzenta neste país tem crescido de uma maneira bastante acentuada e, aliás, tem crescido mais nos últimos 30 anos do que a economia. Há mais o desenvolvimento espiritual, para usar uma palavra menos pesada, o desenvolvimento espiritual da sociedade portuguesa é superior ao desenvolvimento económico, porque Portugal tem tido algumas dificuldades nesta crescente integração com a economia europeia, que fomos levados, a que somos levados, a que a política nacional... Manifestamente agora ainda estamos a tentar agora ainda fazer. Estamos mais, ainda estamos, não está resolvido o assunto de todo. E, portanto, a massa tem crescido e, portanto, nós é que se calhar já não identificamos tanto os génios, que não são 3 ou 4 fáceis de identificar, mas cada grupo tem o seu e há uma grande qualidade. Vê-se. Aliás, basta frequentar uma escola dos nossos filhos para se ver a qualidade das coisas que são feitas relativamente há 30 ou 40 anos atrás. Seguramente. Não há dúvida quanto a isso. No meu caso pessoal, basta olhar para os nossos filhos hoje e ficarem que eles inspirados viajam, nessas zonas. que as pessoas viajam, que as pessoas sabem, Sem dúvida nenhuma. tecnologia que têm acesso por aí fora. Quer dizer, não... Uma pergunta que eu não resistia a fazer à medida que ia lendo o seu livro. O senhor fez aqui um estudo... isto já não é no campo de observação aqui que percorreu, acaba em 2010, mas 2011 está otimista como ao seu fim aqui sugere quando escreveu em 2010, perdão. Eu acho que nós temos de estar sempre otimistas, porque aquilo que se passa verdadeiramente na economia portuguesa não é nem aquilo que os jornais dizem, nem aquilo que o governo diz, nem aquilo que nós achamos que se passa. Nem a nossa percepção, não. Nem a nossa percepção. O que se passa verdadeiramente na economia portuguesa é aquilo que os agentes económicos estão a fazer. A Irlanda, entre 73 e 84, os artigos dos meus colegas sobre a Irlanda, nessa altura, era um país para esquecer. A partir de 84 até o ano 2000 ou 2005, foi tipo Celta. E isso apareceu de repente. É evidente que analistas mais cuidadosos e que uma análise estatística mais cuidadosa pode detectar isso. Mas mesmo aí há surpresas. E nós, por acaso, até temos um déficit de estatísticas quanto a isso e, portanto, nós não temos os instrumentos que na Irlanda, por exemplo, existiriam. Agora, não há dúvida que as más notícias não param de chegar nos últimos 3 anos. E até eu, que é a história económica que me dá este otimismo, eu já começo a duvidar dessa possibilidade de continuarmos a ser otimistas. Mas é só duvidar, não. Acho que o euro é tão importante, está-se a revelar tão importante para o centro da Europa e o euro está na base. A solução do euro está na base da solução do nosso problema atual. É tão importante para o centro da Europa que me parece que alguma solução... O consenso será de o manter. A prudência aconselhava aquilo isso. Que está a acontecer agora, tem acontecido nas últimas 2 semanas, era uma coisa que as pessoas já esperavam, toda a gente já esperava há bastante tempo, que é os problemas aproximarem-se do centro. Isto é, da relação entre a França e a Alemanha. Nós não, apesar de vermos sempre o Sr. Sarkozy ao lado da Sra. Merkel, o Sr. Sarkozy e a França é um solista. E o euro foi feito para conter os espíritos esbanjadores, na perspectiva alemã, porque os alemães é que têm sempre esta perspectiva, desse solista. Isso ainda não foi visível até agora, porque houve uma espécie de barreira na periferia, onde os problemas iam acontecendo e a França estava... Agora está no coração... Agora os problemas estão no coração da Europa. E isso tem 2 vantagens. Primeiro, ficam mais assustados, eles, os dirigentes. E depois, uma vantagem ainda maior, os eleitorados também ficam mais assustados. Então pode ser que agora seja... Mas eu, enfim, não vou apostar nisso. Vai requerer, parece-me, uma substituição de líderes como tem acontecido até agora. Portanto, já chegou à Itália e à Espanha, de uma maneira muito bem feita. A democracia, é preciso ver como estas coisas funcionam bem. A democracia na Europa, incluindo em Portugal, embora, enfim, mas incluindo em Portugal, a democracia está a dar soluções para isto. E está a dar as soluções mais duradouras. Se houver soluções, elas serão as mais duradouras. E estas mudanças de governo e de interlocutores no topo são importantes. De tal maneira se nota estas mudanças, e de tal maneira nós temos de ser um bocadinho otimistas, que até Durão Barroso, que tem andado calado, porque não quer
pregar aos peixes, portanto, quer ter alguma resposta. Até Durão Barroso agora está a tentar emergir com uma solução... Com protagonismo insospechado até aqui. Exato, porque ele deve ter a sensação, basta ler os jornais, podemos ter a sensação, melhor dizendo, de que o que ele está a dizer pode ser de algum modo bem recebido pelos governos nacionais, porque tudo se passa a nível dos governos nacionais, ainda, felizmente. Essa leitura, se a democracia conseguir funcionar de facto e fazer valer os seus méritos, para além dos acidentes como este na Madeira, que terá efeitos curiosos. Muito obrigado por ter vindo aqui a este Jornal das 9. Se me dá licença, eu vou pedir que passem novamente a capa do seu livro. Pedro Lains é um dos autores, Leonor Freire Costa é outra e Susana Montes Miranda é outra. História Económica de Portugal, 1143-2010. E é interessantíssimo de ler e dá-nos seguramente aquele contexto que nos falta para entender o presente que passamos. A editora é a Esfera dos Livros. Jornal das 9 agora aqui num curtíssimo intervalo e nós voltamos com o nosso frente a frente. Até já. Muito obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo.